Graça e paz. Hoje nós vamos estudar um tema que é da lição CPAD do segundo trimestre do ano de 2006. Então vamos estudar paulineamente esta lição. Primeira lição é a sutileza de Satanás no fim dos tempos. Então vamos ver que na segunda-feira, Mateus 13, 22, a sutileza envolve sedução e engano. Mateus 13 e 22. Então vamos ver o que é que está escrito lá, aqui em Mateus 13, 22, para a gente poder saborear, né? E compartilhar esta palavra juntamente com os santos que estamos estudando essa lição, que diz 13 e 22 de Mateus. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Então vamos estudar essa palavra aqui, que é da leitura diária, né, de Mateus 13 e 22, que fala acerca da parábola. Então queremos dizer que a parábola, no grego, é parabolê, o mesmo sentido que comparação. Não tem nada a ver com símile, porque vamos estudar passo a passo esta lição. Então, como nós vemos aqui, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífero, porque tem muitos que buscam, na realidade, as riquezas, mas não querem buscar o Deus da riqueza. E o que causa a riqueza, hoje em dia, é a sabedoria. Quando o homem ele quer ser mais sábio do que Deus, ele esquece que existe um Deus sobre ele e que ele está submisso a Deus. Na realidade, toda criatura está submissa a Deus. Se ele quer que a pessoa fique pobre, fica. Se quiser que a pessoa enriqueça, ela enriquece, porque Deus é o dono de tudo. Então não tem nada que optar para Deus, não é isso? Então, na terça-feira, que é Efésios 6 e 11, atentos contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. Vamos mastigar essa palavra ponto por ponto, que diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Qualquer coisa se torna cilada do adversário na vida do ser humano, porque o próprio ser humano ele é ligado ao ego, e o diabo ele sempre aponta para isso, para trabalhar na vida do homem, que o homem ele acha que é dependente de si mesmo e não é dependente de Deus, e acaba caindo na cilada do diabo. Mateus 10 e 16. O cristão deve ser prudente como a serpente e simples como as pombas. Vamos ver lá, Mateus 10 e 16. Está muito enriquecida esta lição. Vejamos. Eis que envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Então não é a questão do homem ficar desligado. Por quê? Porque o crente, ele é ovelha,
ele é no espírito de mansidão e humildade, mas ele tem que ser como serpente. A serpente, ela é aquela que está na vigilância, ela está na fenda, ela está na rocha. Ninguém vê ela, mas ela vê tudo. Ela vê o perigo. É o que a Bíblia está falando. Sede prudente, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Envio-vos a ovelhas no meio de lobo. Então o crente, ele é ovelha, mas ao mesmo tempo ele é esperto. Ele é uma pessoa que deve estar ligado. Por quê? Porque na hora do laço, ele sabe fugir. Em Atos 19, 13 ao 17, o poder do Evangelho desmascara a sutileza do diabo. Atos 19, 13 ao 17. Vamos ver o que é que está escrito em Atos 19, 13 ao 17, né? Que diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu principal dos sacerdotes. Olha só, judeu principal dos sacerdotes. Ele era crente, mas os filhos não eram. Estavam desviados. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O próprio diabo, ele acusa o ser humano. E sabendo neles o homem que tinha o espírito maligno, o assenhorando-se dos dois, pôde mais do que deles, de tal maneira que os feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório em todos os que habitavam em Efésios, tanto judeu quanto grego, e que o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era glorificado. Agora aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Menino na malícia, mas adulto no entendimento. Vejamos. Coríntios 14 e 20. Que diz, né? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. Deve ser menino na presença de Deus, deve ser menino na malícia, mas adulto no entendimento. Para quê? Adulto no conhecimento, adulto na pregação, para exercer a obra do rei. Tem que ser adulto para ter visão daquilo que é prejudicial à obra do Senhor. Tem que ser adulto para ver espiritualmente falando. Tem que ser uma pessoa de visão para ver o laço do diabo. Essa lição está muito focalizada nas investidas de Satanás, na sutileza de Satanás. Então o crente tem que ter esta visão para poder detectar com olhos espirituais, como que se fosse raio-x, onde é que está o veneno do maligno. Mateus 7 e 15. O cuidado de não sermos enganados pela aparência. Nem tudo aquilo que diz que é, mas não é. Mateus 7 e 16. Vamos ver o que está escrito aqui, né? Mateus 7 e 16. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas do espinheiro ou figo dos abrolhos? Então, se cada um tem uma determinada educação
ou seja, algum erro, ninguém pode se esconder, porque a pessoa tem que ser transparente. O que você é, você é. Não tem como esconder diante dos olhos do Senhor. E por causa do que você faz ou do que nós fazemos, pode causar escândalo diante dos homens, para o nome do Senhor ser escandalizado. E é o que a Bíblia fala: ai de quem vir o escândalo. Glória a Deus.